Pai Santo, querido amado, nós te agradecemos por nos permitir, Pai, receber a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito fale através desse pequeno vaso, que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito. Que não sejam palavras que saiam da minha boca, mas que saiam do Teu coração, meu Deus. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo seja repreendido todo mal sobre a Tua igreja, e que a Tua igreja perceba o alívio que há no Espírito Santo, o descanso, a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim te oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? 1 Reis, capítulo 19, a palavra do Senhor diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi, e chegando em Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e assentou-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e a botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor também um grande e forte vento que fendia os montes e bradava as penhas e diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto também, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que lhe dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido um exemplo, um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para a tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Azael, rei da Síria, e também Jeú, filho de Ninsi, ungirás o rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, e ungirás o profeta no teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se curvaram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Até aqui, amados. Podeis sentar.
Amados, vamos ouvir um pouquinho o ventilador para lá? O Senhor já falava ao meu coração a respeito desse texto já há um tempo, e eu pensei em trazer na semana passada, mas o Senhor tinha outra coisa a tratar à igreja, talvez preparando a terra para a semente que seria lançada hoje também, né, que nós falamos da parábola do semeador na última semana. Mas do que o Senhor quer falar aos nossos corações a respeito desse texto? Existe uma linha aí de pensamentos que romantizam a depressão, romantizam a síndrome do pânico, a ansiedade, e fazem com que isso seja normal no meio do corpo. Uma pessoa levar uma vida inteira em depressão, uma vida inteira desejando a morte, uma vida inteira sem esperança da vida, uma vida inteira desanimado, prostrado, caído, e que só um remédio que pode lhe dar uma esperança de ter um dia melhor. E amados, às vezes podem até achar, o pastor é radical demais, mas eu não consigo conceber a imagem de um servo de Deus, de alguém que tenha Cristo no seu coração, passar uma vida inteira depressivo. Todos aqui sabem que eu tive um quadro de depressão não só uma vez, né, mas várias vezes. Tive quando ainda não era convertido, tive depois de convertido e há pouco tempo. Mas de todos esses problemas que eu tive e que eu já não tinha há mais de 6 ou 7 anos até a última vez, quando eu compreendi a verdade que sem Cristo não há esperança, não há paz, e quando eu recebi a Cristo no meu coração, eu nunca mais tinha tido algo parecido. Porque até então, o quadro de depressão na minha vida era de não ter realizado os sonhos que eu sonhava, não ter a vida que eu sonhava, a esperança. Como foi dito aqui pela Márcia, por exemplo, muitas pessoas puderam ter coisas que eu não tive. E aquilo me causava depressão, aquilo me trazia angústia, e que eu nunca conseguiria realizar os meus sonhos. A vida em que eu estava levando, eu era peão de obra, continuo sendo, né? Amo obra, né? E depois que eu me converti a Cristo, nunca mais vi isso como uma profissão ruim, pelo contrário, né? Mas eu tinha sonhos de crianças que não se cumpriram. Eu não pude fazer uma faculdade, porque se eu fizesse, eu seria muito pesado aos meus pais na época. E meus pais não podiam me sustentar, eu precisava trabalhar, precisava muito trabalhar, né? E as coisas não vieram fáceis, e por isso eu tinha depressão. Sofria muito, ouvia muitas palavras negativas, né? Ah, sua mãe trabalhou tanto para você virar peão de obra, né? E minha mãe às vezes dizia, meu filho, lutei tanto e agora você está igual um tatu, com a roupa cheia de barro, né? Que minha mãe ia lavar minha roupa, primeiro tinha que botar de molho para depois lavar, de tanto barro que eu ficava o dia inteiro cavando buraco. Então, essas coisas me deixavam mal. E eu via pessoas que tinham uma vida muito mais fácil, né? E parecia que eu não era abençoado por Deus. Depois que eu me converti, eu mudei totalmente meu pensamento. E eu entendi a diferença de um quadro depressivo que está no mundo, de pessoas que sofrem de depressão, porque não realizaram os seus sonhos, a sua vida não é melhor, não enriqueceram, não tem uma casa nova, uma casa boa, ou um carro novo, ou qualquer outra coisa. E aí viram pessoas depressivas. Pessoas que tiveram problemas no seu casamento foi destruído, ou um relacionamento com filhos, ou com os pais, e aí se tornaram pessoas depressivas. Eu vi a diferença depois que recebi a Cristo, e isso nunca mais afetou a minha vida. E depois que eu recebi a Cristo, o que eu tive foi uma depressão, um momento que hoje eu entendo pela palavra que é o dia mau. O que Elias passou nesse momento? Eu sofri uma perseguição no meu ministério.
E depois de ter feito muitas coisas para o reino de Deus, fui bombardeado pelo maligno naquele momento, com uma situação que me deixou muito triste. Em que eu disse: Senhor, a gente faz de tudo para o teu reino. Parece que eu fiz a oração de Elias aqui, dizendo a Deus: eu sou zeloso. Esse povo que peca contra o Senhor, esse povo que não te ama, e ainda fazem isso comigo. Senti-me no lugar de Elias e vi o Senhor fazer comigo a mesma forma com que o Senhor tratou com Elias. E é isso que eu quero tratar aqui. Não quero falar de um momento ruim, de esperanças que você não vive, de uma vida rica, de ter um carro novo, uma casa nova, e por isso que pessoas passam por esses problemas. Não vou falar disso. Sabe por quê? Porque eu creio que no meio do corpo de Cristo, a pessoa que ainda sofre por essas coisas é uma pessoa que precisa se converter. Vou falar aqui para pessoas que já são convertidas, que não são angustiadas por não terem, mas porque passam por problemas pela vida e pela caminhada com Cristo. O que nós vamos tratar nessa mensagem é, pela sua caminhada com Cristo, na sua caminhada você vai ter o dia mau. E às vezes você está no dia mau. Às vezes você não tem forças para caminhar, você não tem forças para se levantar da sua cama e orar e meditar na palavra de Deus. Você não está aguentando mais o que está passando na sua vida. É nesse momento. Essa mensagem é para você. Quando você diz: Senhor, eu não tenho mais esperança, Senhor, eu não aguento mais tanta luta, tanta dificuldade. Essa mensagem é para você. Porque, irmãos, eu quero lembrar um pouquinho da história de Elias aqui no contexto. Os profetas do Senhor são mortos. O Senhor então orienta Elias a fugir. E Elias foge. E o Senhor, eu ainda vou trazer uma mensagem em cima desse texto que eu vou mencionar aqui, que eu acho lindo. O Senhor vai lá e diz para Elias: olha, vai para a casa de uma viúva, né? Que eu já organizei tudo para você chegar lá, né? E ela vai cuidar de você lá. E aí parece até que Deus já tinha tratado com a viúva e não tinha tratado com coisa nenhuma. Elias chega na casa da mulher, a mulher não tinha nem o que comer. Ela diz para Elias: nós vamos comer agora, eu e meu filho, e vamos morrer, porque nós não temos o que comer. E Elias, em meio à perseguição, sendo perseguido, Elias se torna uma bênção na vida daquela mulher. E ali Elias cuida daquela mulher. A palavra mostra sobre o cuidado de Elias e os feitos de Elias. E depois de tudo isso que acontece ali na casa daquela mulher, o Senhor, né, fecha os céus daquele lugar e não chove mais. E por isso causa-se uma grande fome. Se não me engano é no capítulo 18. E Elias então é confrontado e confronta os profetas de Baal, e aqueles homens fazem seus rituais e nada acontece. Então Elias faz um propósito com Deus ali, levanta um altar para o Senhor, oferece holocausto ao Senhor, e o Senhor derrama fogo do céu. E depois de consumir aquele povo, Elias vai lá e mata os profetas de Baal. E depois de tudo isso, Elias ora ao Senhor, o Senhor derrama a chuva sobre aquele lugar, e o Senhor mostra para todo aquele povo quanto Deus, e a palavra do Senhor diz que as pessoas se dobram os seus joelhos e diz: o Senhor é Deus. Eles reconhecem que o Deus de Elias é o Deus Todo-Poderoso. E o que acontece logo em seguida? Acabe vai lá e conta, foi o começo da leitura que nós fizemos, conta para Jezabel tudo que Elias fez. E Jezabel vai e promete a cabeça de Elias, promete matá-lo. Elias então foge, não orientado por Deus dessa vez. Da outra vez o Senhor manda ele ir, dessa vez Elias foge. Amados, eu consigo imaginar o que se passa na cabeça de Elias. Caramba, acabei de fazer grandes feitos. Acabei de mostrar para esse povo que o meu Deus é o Deus que vive e reina. É o Deus Todo-Poderoso. Esse povo ainda não crê no Senhor, ainda desafia o meu Deus.
A palavra diz que Elias então vai para o deserto. Ele deixa o seu servo em um lugar e vai para o deserto. E deseja a morte. Amados, eu tenho certeza, se não todos, a grande parte de nós já desejou a morte. Dizemos, Senhor, a luta é tão grande que eu não aguento mais. A tribulação é tão pesada que eu não sei mais o que fazer. Amados, Elias não pecou em ter desejado a morte. Mas o problema, a diferença do que se é dito aí fora, que é normal você ter depressão, é normal você passar por isso, porque a maioria das pessoas estão depressivas, porque os seus sonhos não se realizaram. E quando a palavra fala de nós, o dia mau, desse momento em que desejamos a morte, é quando Elias diz, eu não sou melhor do que os meus pais. Eu desejo a morte. E depois Elias se justifica e diz para Deus o porquê. Ele diz, Deus, eu tenho buscado ser zeloso com a tua palavra. Eu tenho feito tudo para o teu reino. Mas mesmo assim essas pessoas não creem. Mesmo assim não há mudança na minha família, na minha casa, no meu marido, na minha esposa. Trazemos para os dias de hoje. E mesmo assim eu não tenho visto a conversão da minha casa. Mesmo assim eu estou tendo problemas no meu casamento, com os meus filhos. Mesmo assim parece que a paz não está dentro da minha casa. O que está acontecendo, Deus? Não é assim que a gente faz? Não é isso que acontece? A gente até se lembra que a palavra diz, o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas é muito difícil nós continuarmos tendo bom ânimo, vendo que as coisas estão indo de mal a pior dentro da nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, com o nosso estado. É muito difícil. Vendo as pessoas matando-se, ferindo, se prostituindo. Parece que tudo que a gente faz é em vão. Quando a gente diz para um filho, para um irmão, vamos para a igreja hoje, e a pessoa negligencia esse momento. Quando a gente diz, Senhor, eu tenho feito tanto, eu não aguento mais. Parece que só tem a gente. Parece que estamos sozinhos. Foi isso que Elias se sentiu. Ele se sentiu sozinho. Não apenas se sentiu sozinho, ele foi ficar sozinho. O problema é que nós nos fechamos. Muitas das vezes o Senhor quer falar aos nossos corações, quer nos tratar, quer cuidar de nós. Ele envia seus servos para cuidar de nós. Ele envia um amigo, que a palavra diz, em todo tempo amo um amigo, e na angústia nasce um irmão. Mas a gente se fecha, a gente quer ficar no nosso mundo. A gente esquece que o Senhor fez a igreja dele para que venhamos compartilhar momentos bons e ruins. Meus amados, nunca foi tão difícil marcar um gabinete, por exemplo. Às vezes a gente vê que a pessoa está passando por problemas, está num momento difícil, a gente diz, olha, eu quero conversar com você, abre a tua porta para eu ir conversar com você, e a pessoa não faz isso. Quando a gente liga para um irmão e diz assim, irmão, estou sentindo tua falta, queria te visitar. Às vezes, irmãos, as pessoas julgam os irmãos que não vêm ao culto. Já fui assim. Mas às vezes a pessoa está passando por tantos problemas que ela não consegue encontrar forças. E nós precisamos ajudar. Mas às vezes eu sei que encontramos esse obstáculo. Encontramos diversos obstáculos. E o problema é se fechar e não podemos. Quando eu tive meu problema, quando eu passei por um momento difícil, eu me abri a igreja e disse, eu preciso da oração de vocês. E graças a Deus o Senhor me tirou daquele lugar, daquela escuridão. O mal do ser humano é se fechar e tentar ficar sozinho, se excluir. E o Senhor chama a igreja a estar unida, juntos.
a compartilharmos as nossas dores. Isso é ser igreja. Elias pega o seu escudeiro, ao invés de ficar junto com ele deixa seu escudeiro lá, o seu servo, e vai ficar sozinho. E aí ainda diz ao Senhor: só me sobrou eu. Só tem eu estou sozinho. É assim que a gente se sente. Parece que tudo dá errado só para a gente. Às vezes eu olho por aí, né, vou dar um exemplo, né, de parece que dá tudo errado. Às vezes eu vejo os problemas da igreja e falo: meu Deus do céu, as outras igrejas lá indo de vento em popa, e a gente com problema aqui, eu preciso de ajuda. E aí eu vou compartilhar lá no grupo de pastores: olha, eu estou precisando de ajuda nisso, nisso e nisso. E ao invés de vir irmão dizendo assim: não, eu vou te ajudar, vai ser isso. As mensagens são: eu também estou com esse problema aqui, eu também estou. E eu descubro que não é só a gente. E aí os pastores se unem para orar. E aí a gente fez um propósito toda terça-feira, né? Temos um propósito, todos os pastores juntos, porque todas as igrejas passam pelo mesmo problema. Não somos exclusivistas, não é só a gente, irmãos. E como nós vencemos isso? Unidos em Cristo. Porque o questionamento do Espírito Santo, o questionamento do anjo do Senhor para Elias é: o que você está fazendo aqui? É como se o Senhor dissesse para nós hoje: o que você está fazendo sozinho? Por que você está passando por tudo isso sozinho, sofrendo? O que você está fazendo nessa escuridão? Por que você entrou aí? Por que você se afastou de todos aqueles que te amam? Daqueles que querem o seu bem? Foi isso que Elias fez. A segunda coisa que nós aprendemos com o texto é que Deus é tão amoroso, é rico em amor e misericórdia, que mesmo Elias tendo ido e se esconder, o Senhor vai lá e cuida dele. A palavra dá a entender que Elias não teve coragem de tirar a sua própria vida. Então ele diz, graças a Deus por isso, né? Então ele diz: eu prefiro morrer, eu quero morrer. E não só isso, dá a entender que nem levar o que comer ele levou. Mas quando o anjo do Senhor, no versículo 5, diz a ele: levanta-te e come, no finalzinho do versículo 5. A palavra diz no versículo 6 que ele fez assim: e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Ele ainda foi teimoso, mas o Senhor cuidou dele. Amados, se nós permitirmos o Senhor cuidar de nós, Ele nos trata no dia mau. Às vezes, estamos tão cegos que nós não conseguimos nem orar. Mas a verdade é, irmãos, que mesmo que sejam sussurros, lembra de Ana, dentro do templo? O profeta acha até que ela está bêbada, não é isso? É Ana o nome? Ou eu esqueci? Ana. Mas ela estava suplicando, clamando e chorando, a ponto de nem o profeta entender o que estava acontecendo. Às vezes nós não temos forças para orar e só choramos. Mas nós temos que entender que o nosso socorro ele vem de Deus. E Ele cuida, Ele trata das nossas feridas. Ele não quer que nós venhamos permanecer no mesmo lugar que estamos. Ele diz: levanta e come. É como se o Espírito Santo dissesse: levanta-te, vai lá, ora, chora, não tem forças para falar, chora. Medita na palavra do Senhor, se alimenta, se enche do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque o Senhor, chore, clame por Ele, clame pelo Senhor Jesus, busque socorro. Não, irmãos,
Eu acho surpreendente a forma que, às vezes, a gente está num momento tão difícil, em dias maus, e aí a gente chega, a gente tem vergonha de chorar, vergonha de gritar, de orar ao Senhor, de falar coisas e as pessoas ouvirem. Fecha seu olho, finge que não tem ninguém ao seu lado e chora aos pés do Senhor. Clama por Ele. Se for dentro da sua casa, tranca o seu quarto. Se não puder, vai para o seu banheiro. Se não puder, procura um lugar, vai para a beira da praia. A gente tem uma praia aqui pertinho. Deixem te chamar de louco, mas chore aos pés do Senhor. Busque no Senhor a força, porque só Ele pode nos dar. Só o Senhor pode cuidar de nós no dia mau. Não há palavras de motivação que possam nos colocar de pé. Não há coach que possa nos colocar de pé. Somente o Senhor Jesus. Somente Ele. É a alegria do Senhor que nos dá força. É somente Ele. Às vezes a gente busca forças em coisas erradas. A gente está mal, aí busca se alimentar com músicas que vão encher o nosso ego. Eu fui assim, irmãos. Eu fazia isso. E aí quando eu entendi que eu não tenho que buscar palavras motivacionais, músicas que exaltam o meu ego, que me fazem dizer, você é campeão, vencedor, você é o melhor. Você é raridade. Quem me dera, raridade. Somos 200 milhões de habitantes. Fora os que morreram. Não tem nada de raro em você. Você não é melhor que ninguém. É o Senhor Jesus a sua vida. E aí Ele te mostra que mesmo em meio a 200 milhões, Ele te ama e cuida de você. Mesmo em meio a tantas pessoas, mesmo você sendo tão pequeno, Ele está com os ouvidos atentos a ouvir a sua voz, a sua oração. Com os braços erguidos para poder te sustentar, te puxar e colocar você de pé novamente. A palavra do Senhor diz, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se estendeu o braço do Senhor. O braço do Senhor está estendido para te tirar do fundo do poço. Ele quer te tratar, me tratar. Ele cuida de nós, Ele tem um amor tão grande por nós. E mesmo assim, Elias vai lá e come, bebe e volta a dormir. E o anjo do Senhor diz, pela segunda vez, tocou e disse, levanta-te, come porque será muito longo o caminho. O que o Senhor está dizendo para ele? Olha, você vai ter que sair dessa caverna. Ao contrário do que dizem que depressão não tem cura, ansiedade não tem cura, síndrome do pânico não tem cura, você vai ter que tomar remédio o resto da sua vida. A palavra do Senhor diz, se alimenta porque agora volta para a caminhada. Você tem que sair desse buraco, você tem que sair dessa caverna. Chega! Você tem que sair desse lugar de sofrimento, desse lugar de dizer que não aguenta mais. Chega, permanece caminhando. Os problemas de Elias resolveram agora? Jezabel não queria mais matá-lo? Não! Continuaram. Mas o Senhor está dizendo para ele, você não pode parar por conta disso. Você não pode desistir, você não pode retroceder. Ainda há um longo caminho a perseguir. Perseguir? Oi? Seguir, perseguir. Um longo caminho a seguir. Você não pode parar pelo caminho. Você não pode ficar aqui nessa caverna. Você não pode mais se esconder. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos a luz de Cristo. E essa luz é feita para iluminar, não para ficar debaixo de uma mesa. Nós precisamos continuar andando, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto, irmãos, vão ser acrescentados. Não desista, não deixe de caminhar. Eu contava o testemunho para a irmã agora da minha vida.
Eu disse, olha, teve um momento que minha mãe parou de brigar comigo e falou, eu vou só orar por esse garoto. E continuava orando, eu chegava em casa de madrugada, minha mãe estava orando, eu saía de casa para trabalhar, minha mãe estava orando. Fazendo a parte dela, fazendo a obra do Senhor e orando pela minha vida. Até que um dia eu não consegui mais resistir, lutar contra os agrilhões. E me rendi aos pés do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Eu era o sofrimento da minha mãe, que chorava todos os dias. Para que o Senhor me convertesse. Para que o Senhor mudasse a minha vida. E não foi de um dia para a noite, foram anos. Assim como a oração de Daniel que não foi atendida. Há uma batalha espiritual acontecendo e nós precisamos continuar andando. A palavra diz que a vida com Cristo é uma caminhada. E pior que isso, uma caminhada de guerra, em que somos soldados preparados para a batalha. E um soldado desnutrido, fraco, não consegue progredir. Você não ganha uma batalha dentro de uma caverna. E aí com isso, nós entramos no terceiro ponto. As pessoas acham que vai ser um grande mover, um falar em línguas que vai mudar a sua vida, uma pregação, um culto estonteante, algo desesperador, algo que vocês vão ver muita gente falando em línguas, a partir daí eu vou mudar, eu vou ter a vida transformada. Eu ouvi de uma pessoa uma vez quando eu disse, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa mudar de vida, comece hoje. E ele disse, não, vai ser diferente, vai ser como foi de uma vez, num dia o Senhor veio e me arrebatou e eu senti a presença dele e mudei de vida. Eu disse, você está esperando espetáculos. E o Senhor mostra aqui no texto que nós lemos, que o Senhor falou assim, eu vou falar com você, Elias. E a palavra diz que foi um vento forte, que quebrava até as penhas, e o Senhor não estava no vento. Então veio um terremoto muito grande, e o Senhor não estava no terremoto. E depois veio um fogo, e o Senhor não estava no fogo. Então veio uma voz mansa e delicada. E Elias, então, percebeu que era a voz do Senhor. Às vezes nós estamos esperando um milagre cair do céu, né? Algo diferente para mudar a sua vida. Chegar um dia e o pastor dizer, vem aqui na frente quem quer ser curado, que eu vou impor a mão e você nunca mais vai ter essa doença. Às vezes você está esperando algo acontecer, você passar pela rua, um profeta do Senhor vir e dizer, olha, eis que te digo isso, aquilo outro. Como eu tenho experiência que aconteceu comigo. Mas às vezes, a verdade é que Deus vai falar com você na segunda-feira de manhã, quando você abriu a Bíblia para ler, e abriu num texto que o Senhor está falando ali com você, de uma forma mansa, tranquila, trabalhando no seu coração, trazendo esperança para a sua vida, trazendo paz para dentro de você. Deus não trabalha com espetáculos. Não estou dizendo que Ele não fala por meio de profetas, que não há dom de línguas, não estou dizendo nada disso. Da mesma forma, nós já estudamos aqui uma vez sobre isso. Da mesma forma que nós temos o livro de João, por exemplo, o Apocalipse, que foi dado a João por visão, inspirado divinamente por Deus, mostrando, na verdade, eu creio que João esteve lá naquele momento. Ele foi arrebatado até o dia do juízo. Também temos um livro na Bíblia que é muito claro e muito edificante, que é o livro de Lucas e o livro de Atos, por exemplo, que são relatos do escritor Lucas, que foi pesquisar, saiu de porta em porta batendo, olha, como é que aconteceu aquele dia? Como é que foi aquele dia? Ou seja, não foi de uma forma espiritualizada, foi de uma forma simples, objetiva, de trabalho duro. E os dois são livros divinamente inspirados por Deus.
Às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, do jeito que você espera. Mas Deus tem as suas formas de agir na sua vida. Entenda que se a sua vida está no controle dele, ele vai fazer do jeito que ele quer. Mas é para o seu bem. Entenda que ele te chama para fora. E ele fala com você. Ele te alimenta, ele cuida de você. E ele se mostra a você na sua forma. Não vai ser como ele se revelou a mim, não vai ser como ele se revelou a Márcia, a irmã Valquíria. Deus vai falar com você da forma com que ele quer. Você vai ter a sua experiência com ele. Não fique esperando ter a experiência que o pastor teve. Peça ao Senhor para que você o conheça da forma com que ele é. Não da forma com que eu vejo. Mas uma coisa, e a última que nós aprendemos com esse texto, é que depois do Senhor te tirar daquela caverna, de te alimentar, do Senhor te tirar do dia mal, cuidar de você, se mostrar a você e dizer, é em meu nome que você está indo. Ele manda você ir à batalha. O Senhor diz para Elias ungir homens. E ele diz assim, olha, se as pessoas não caírem a espada desse, vão cair a espada daquele. Vai porque uma guerra, uma batalha está armada. Você precisa guerrear. Você precisa de homens ao seu lado. Você precisa de pessoas caminhando junto contigo. Como nós já dissemos aqui várias vezes, não existe a igreja do eu sozinho, senão o Senhor mandava Elias ir sozinho. E o Senhor ainda diz mais para Elias. Você está dizendo que você sozinho, né? E eu estou te dizendo que ainda há 7.000 que não se curvaram a Baal. Você acha que só tem você, mas eu estou dizendo que ainda há remanescentes, homens e mulheres dispostos a servir ao Senhor com excelência. Homens e mulheres que não se curvaram a esse mundo, que não se dobraram às vontades do mundo, que ainda resistem na fé. Se ainda há 7.000, significa que é possível você permanecer nos caminhos do Senhor, que é possível você sair desse buraco, que você sair dessa escuridão. É possível. Há uma batalha sendo travada todos os dias. E nós precisamos estar bem alimentados, dispostos a guerrear todos os dias. Todos os dias, irmãos. E dizermos como Paulo: combati o bom combate. Completei a minha carreira e guardei a fé. O problema é que, às vezes, a gente esquece que a caminhada com Cristo é uma batalha diária. É uma guerra. Irmãos, vocês têm noção do que é guerra? Nós agora nós não vivemos, pelo menos eu acredito que nenhum de nós viveu no período da Primeira e da Segunda Guerra. Né? Não tem ninguém aqui tão velho. Nós não passamos por isso. E agora nós conseguimos ver, mais ou menos, com a guerra da Ucrânia, da Rússia, como é que as pessoas sofrem numa guerra. Morrem, lutam pelas suas vidas, lutam por ideais. Assim é a nossa vida em Cristo. Às vezes nós nos acomodamos, achamos que está bom o suficiente. E quando menos esperamos, somos abatidos. Agora, se nós estivermos, como a palavra nos ensina, vestidos com a armadura do Senhor, amados, não há mal que nos resista. Com a espada em nossas mãos, não há batalha, não há guerra que não seja vencida em o nome do Senhor Jesus. Vocês têm que entender que todo o poder sobre os céus e a terra está sobre Cristo Jesus. E é nesse nome que nós somos embaixadores. Não há povo, língua, nação que resista ao nome do Senhor Jesus. Não há. Não há potestade que seja maior do que o nosso Deus. Não há. Aquele povo viu isso. E nós também veremos. Todo
povo, língua e nação verá, quando o Senhor vier com grande glória. Todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, amados, não há mal que resista ao nome do Senhor Jesus. Não há dia de angústia, não há sofrimento que você passe que seja maior do que o nosso Deus. Ele tem todo o poder sobre os céus e a terra.